Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia e vamos ler todo o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, ou, em algumas versões, que retrocedam, e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca,
tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez as rodas dos seus carros começarem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pastor, liga aqui. Esse é o nosso Deus, o Deus das estratégias. Não tem nenhum exército, não tem nenhum comandante, não tem nenhuma equipe de inteligência que seja tão eficaz como o nosso Deus. E eu quero começar, irmãos, a caminhar com vocês, logo aí no começo, quando o Senhor diz no versículo 2, diga aos israelitas que mudem de rumo, ou que retroceda. Quem é que quer retroceder? A própria palavra diz o quê? Nós não somos dos que retrocedem. Mas a gente não pode retroceder naquilo que Deus nos confia. Mas por que a gente insiste tantas vezes em não retroceder, quando em mudar o rumo, em retroceder, está a estratégia do Senhor? O nosso problema hoje é que a gente se tornou muito bom. A gente tem muitas instruções e a gente tem pouca busca do Senhor. Moisés está lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Tem uma experiência com Deus, volta para livrar um povo que Deus ouviu. E a Bíblia diz, ele ouviu e desceu para livrar. Mas quem foi enfrentar o povo foi Moisés. Porque o que a gente precisa entender é que chamado, ele vai requerer de você a sua própria vida. É tudo que você tem. Não tem esse negócio, não, eu já dei meu coração a Deus, está tudo certo. Primeiro que Deus não é açougueiro, para querer partes do nosso ser. Ele quer a gente num todo. E Moisés se rendeu, depois de muita resistência, né? Mas se rendeu. Mas ele ouviu o Senhor dizer, diga o povo que retroceda, diga o povo que mude de rumo. Moisés sabia o que era água, minha gente.
Moisés sabia o que era água, porque foi tirado de dentro das águas. O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente lê a água, Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre o domínio daquelas águas. E a gente precisa entender o seguinte: quando Deus dá uma direção, Ele sabe o que está fazendo. Não se engane não, o GPS que a gente carrega no celularzinho vai fazer a gente muitas vezes rodar dentro da cidade que a gente conhece. A gente conhece Maceió, sabe por onde ir, mas a gente acha chique. GPS. É o GPS. Você dá tanta volta que quando você chegou, você está irritado porque você já teria chegado 2 vezes antes. Mas o Senhor, Ele nunca faz arrudeio. Ele só tem o lugar certo, a estratégia certa. E aí é onde vem a parte difícil para o ser humano. Nunca é para lhe dar uma coroazinha, botar você em cima de um pedestal e dizer: oh, parabéns, você é formidável. Não. A Bíblia deixa claro. Manda o povo mudar de rumo, acampar-se. Aí Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele faz tudo. Ele faz tudo e diz tudo o que vai fazer. Vou endurecer o coração de Faraó. Ele vai vir atrás de vocês. Mas, tranquilo, viu? Fica de boa, porque eu estou no comando do negócio. É o meu nome que vai ser conhecido. Sou eu que vou ser glorificado. É no mínimo cômico. A gente lê, aí a gente vê Israel, israelita, Israel, israelita, israelita, israelita. Mas Deus diz assim: eu vou ser glorificado é aonde? É em Faraó e nos seus cavaleiros. É nos inimigos de Israel. Porque é ali onde Deus vai mostrar como você teve ousadia. Sabe aquela palavra? Não foi contra você que ele blasfemou, foi contra mim, quando fala sobre Senaqueribe. O nosso problema é que a gente ainda está muito vivo. E aí a gente traz toda a afronta para a gente. E eu sei do que eu estou falando, viu? Que essa semana eu tive que lutar. E aí eu tive que lembrar da palavra que diz: ninguém mais me importune, porque eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Porque quando a gente entende, eu sou de Cristo, eu carrego no meu próprio corpo as marcas de Cristo, porque não tenho nada furado, não tenho lado furado não tenho pé furado também não, mas tenho dentro do meu homem interior as marcas de muita coisa que eu gostaria de fazer, de reagir e não posso mais. Porque eu nasci de novo, eu tenho que agir como nova criatura. Aí você engole, respira e diz: Senhor, está tudo certo. Deus deixa claro quando Ele diz, aqui, quando Ele diz no versículo 15: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó. Aí o Senhor nos quebra. Porque só basta uma cara feia, a gente se derrete como cera. Parece algodão doce em chuva. Tudo murcha. Aí a gente entra em depressão e fica com crise disso, com crise daquilo. Por causa de quê? Muitas vezes por causa de uma fala. Mas o Senhor diz: eu endurecerei o coração dos egípcios,
e eles o perseguirão, e eu serei glorificado. E aí? Quem está disposto? Porque é só a gente ouvir falar de perseguição, os cabelinhos ficam tudo em pé, o coração capaz de sair, a gente não quer nem ver a reportagem direito. Porque no fundo a gente tem medo da perseguição. Porque a gente quer ser acolhido, aceito, amado, compreendido. Mas quando a perseguição vem, mas é na perseguição que o Senhor é glorificado. Ele endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para ser glorificado. Ele foi reconhecido como Senhor. Faraó sai com toda a sua infantaria. Irmãos, não era porque os carros iam correr, não. Em cada carro tinha os atiradores de elite. Tinha ali os seus melhores. Para, corre e alcança. Mas o que é que Deus faz? O anjo que vai na frente, interessante que a Bíblia, os israelitas se descrevem como escravos. Nós éramos escravos. E a gente disse a você, Moisés, a gente continuaria sendo escravo. E a gente estava de boa. Mas a Bíblia ela descreve que o anjo que estava à frente do exército de Israel foi para trás. A gente precisa alinhar essa linguagem com a linguagem do Senhor. A gente distorce tudo, a gente enxerga tudo errado. Ontem a gente estava estudando aqui sobre luz. Se os teus olhos forem bons, o que é que vai ter? Todo o teu corpo terá luz. Mas a gente muitas vezes diz o quê? Eu tenho luz, porque eu sou de Jesus. E quantas vezes a nossa luz é treva? E treva não é demônio. Presta atenção. Para depois não sair daqui dizendo que a pastora disse que a gente tem demônio. Não, eu disse que todos nós temos os pontos de trevas. Leia 2 Samuel 22, 29, que você vai ver. Davi está fazendo um cântico de agradecimento a Deus, depois que o seu maior inimigo é morto, Saul. Davi sabia que ele ia ascender o trono, mas ele faz um clamor a Deus. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, ilumina as minhas trevas. Treva é tudo aquilo quando a gente não tem direção. É tudo aquilo que a gente precisa de um rumo de Deus. Onde é que está meu rumo, Senhor? O que é que eu faço? O anjo sai da frente dos israelitas, vai para trás. E a Bíblia é clara em dizer. Para uns era luz, para outros era escuridão, era treva. Em outras palavras, um sabia para onde ia, passa, vai, olha o muro aí. Aproveita que o muro está feito e passa a pezinho seco. Mas para o outro era escuridão. Para o outro não tinha, a gente está indo para onde? Só vai. Quantas vezes eu e você a gente está assim? A gente não sabe o que decidir, não sabe o que fazer, não sabe como resolver. A situação é tão caótica que a gente se desespera e a gente podia só dizer a Deus: ilumina aqui as minhas trevas, Senhor. Tira essa escuridão. Me traz a tua luz, ilumina. Porque Deus fala com Moisés. Moisés transmite ao povo. E Deus diz o quê? Olha, muda o rumo, eu vou endurecer, eu vou ser glorificado, e os egípcios que vocês hoje estão vendo, vocês não vão ver mais. Mas olha onde é que está um dilema. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram, diz na minha versão. Não é a mesma coisa, não.
É não. É não. Olhar, pronto, eu estou olhando aqui para o meu lindo marido. Eu tenho intenção de olhar para ele. Mas enxergar, eu estou vendo a rua lá fora. Eles olharam e avistaram. Lá vem Faraó. Lá vem um monte de carro. E a gente faz o quê? É assim ou não é? E hoje a gente está com um dilema dobrado. Porque além de ver, a gente ouve. E não é que a gente vê lá longe. Não, a gente vê aqui. A gente ouve aqui. Né? E tem aqueles que amam andar com o fone dentro do ouvido 24 horas praticamente. E aí a gente vai vendo e ouvindo tudo. E que hora a gente para ouvir Deus, irmãos? Porque tantas situações adversas desespera a maior autoridade da face da terra, que é a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja de Cristo, não é de um presidente, não é de um governo, não é de uma nação, é de um reino superior a tudo e a todos. É o nome que está acima de todo nome. Como é que essa igreja se desespera? Ai, meu Deus. Aí acha pouco olhar, avistar, ouvir. Espera aí que eu vou enviar. Porque eu não vou ficar atormentada sozinha, né? Só eu vou ficar endemoniada, não. Eu vou endemoniar mais um monte. E vamos mandando. E aí a gente faz o quê? Não, mas eu estou na luz. Tem certeza? É luz mesmo? O que é que a gente está fazendo? Como estamos vivendo? Decidindo viver como escravo? Ou ouvindo como Deus nos chama? Você é chamado de nação santa, povo sacerdotal. O que mais? Bora, você não sabe não? Bora, minha gente. Ninguém vai falar. Vamos? Aqui eu ouvi. Povo escolhido, separado para uso exclusivo do Altíssimo. Meus irmãos, meu marido é uso exclusivo meu e ponto. Eu sou uso exclusivo do meu marido e ponto. Você entende o que é ser uso exclusivo do Senhor? É você entender quem você é. Mas a gente está feito o povo quando saiu do Egito. Oi, me deixa aqui. Né? Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. Não, não vou me meter não com esse negócio de guerra espiritual, não. Vou não orar muito, não. Porque isso atrai muito as coisas, aquelas coisas, né, do inimigo, assim, do outro lado. Que nem o nome pode dizer, né? Porque se disser o nome, é perigoso demais. Oh, meu irmão, minha irmã. Eu tenho uma amiga que mora lá no sul agora. Ela correu a vida inteira de ter visão, de ter revelação, de viver vida dedicada de oração. Quando ela foi para o sul, aquela enchente pegou o sul. Aí o zap dela mandou para mim, ela disse, estou bem, estamos todos vivos. Mas quanto mais eu corro, mais demônio encontro. Eu disse, é só fazer a rota diferente. E tudo se apruma no lugar. Porque qual é o nosso dilema? Não, eu vou aqui fazer minha oração, né? Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, por esse dia.
Obrigado pela noite que eu passei. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento, pelo vestimento. Obrigado pelo meu marido. Obrigado pelos filhos, neto. Obrigado pela casa. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo carro. Obrigado porque a gente tem condições. Obrigado pela comida, Senhor. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. E a gente fica no obrigado. Aí, no muito, a gente estende um pouquinho assim. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Dê saúde a cicrano. A irmã também que pediu oração. A outra. Amém, em nome de Jesus. Está tudo certo. E Deus está só apertando o cerco. Tudo que está acontecendo na nossa nação, a igreja tem que se levantar e se arrepender é muito. Deitado em berço esplêndido, a igreja ficou. E a igreja precisa se levantar, botar suas botinas nos pés, amarrar seus cadastros, aprumar seu fardamento, endireitar seus escudos e suas espadas, e dobrar seu joelho, e botar sua carinha no pó e dizer: estou aqui, Senhor, manda que o teu servo ouve. E aí a gente poderia ver muita coisa transformada. Eu estou acompanhando muito de perto uma pessoa que a vida estava muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Mas assim, num sopro, tudo mudou. Mas mudou muito ruim. Mas de lá para cá, a pessoa não é a mesma. É orando constantemente, é buscando, é intercedendo, é guerreando, é tomando postura, é se posicionando contra as trevas. Tem um louvor que de vez em quando eu solto ele na gravação da oração, que diz assim: às vezes é preciso uma montanha. Às vezes é preciso, irmãos, uma montanha. Às vezes é preciso um faraó de coração endurecido atrás da gente, para que as nossas mazelas sejam esmagadas, para que as nossas trevas sejam expostas e a luz do Senhor resplandeça. Você já pensou que a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz? Eu não sei você, mas até o dia que o Senhor me deu a palavra, eu sempre entendi assim: se o meu olho for bom, todo o meu corpo, esse aqui, terá luz. Mas aí, quando o Senhor vem, a coisa muda. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós precisamos acabar com a história do individualismo. Para mim, eu estou aqui, Senhor, e trazer a linguagem do nós. Um corpo, é um corpo, irmão. Se um adoece, todos têm que sofrer. Se um passa por dificuldade, todos têm que sentir. Deveria ser assim. Moisés chega, ouve, dá estratégia. Olha, o Senhor está dizendo isso. Aí o povo vira para Moisés e diz o quê? Bem que a gente te disse, né? A gente preferia ser escravo. É como a questão dos instrumentos. Quanto tempo a gente ora? Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí hoje já começamos a ver parte. Aí faz o quê? Ai, fica tão barulhento, né? Eu achava melhor quando era só o Guilherme no violão. Eu era escravo, eu queria continuar escravo, Moisés. E o Senhor chamando aquele povo de exército. O Senhor diz na sua palavra que o anjo saiu
da frente do exército de Israel e foi para trás. Esse é o Deus que a gente serve. Ele vai na frente, na hora que tem que ir na frente. Na hora que ele tem que vir para trás, ele não tem problema não, irmãos. A gente é que tem problema quando a gente tem que sentar e ouvir outro. Quando uma criança vai pregar. Quando alguém que não tem todos os diplomas da vida que você de repente tem. E aí dá um tilt na sua cabeça. Porque o que é que acontece? A gente valoriza mais o papel do que a unção. A gente valoriza mais a informação do que aquilo que Deus traz como revelação. E isso tem que mudar, queridos. A não ser que a gente queira morrer no mar vermelho. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Qual é seu mar vermelho hoje? Cada um aqui tem um mar vermelho hoje. No tempo de Moisés era o mar, a água. Para mim e para você hoje é o quê? As adversidades financeiras, saúde, família, filho, marido, mulher, o emprego, o estudo. É o quê? Qual é o mar vermelho que precisa ser aberto? Mas qual é a estratégia que Deus está dando? O que é que você tem feito diante desse mar? Porque Deus chega... Agora, interessante é, a Bíblia diz que o povo fez o quê? O povo olhou, o povo avistou, depois foi fazer o quê? Foi falar com Moisés. E aí o que é que acontece? Deixe-nos em paz. Como que eles tinham paz no Egito. É até piada. Mas o que é que Moisés diz? Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente, meu Deus, parece conselho do dia de hoje. Acalme-se. Se acalme. Tão somente acalme-se. Não tenha medo e se acalme, porque o Senhor vai fazer. Mas a gente entra em desespero diante dos mares da vida. E o que é que o desespero tem feito em mim e em você? Nada de bom. Dá estresse, dá dor de cabeça, enxaqueca. E uns têm umas reações de estômago, coceira e por aí vai. A diversidade de enfermidade que vem na hora do medo e do desespero é infinita. Mas se a gente conseguir viver o que a palavra em Timóteo diz, que Deus o quê? Deus não nos deu espírito de medo. Porque medo é um espírito maligno. E aí a gente faz o quê? A gente se acalma. E a gente entende que para tudo debaixo do céu, tem um tempo determinado pelo Senhor. Ah, mas estão dizendo, tá bom, tá certo. O conjunto onde a gente mora tem um poço. E é uma movimentação estranha naquele poço que horas tem água de mais, horas tem água de menos. E aí, um mês atrás, começou a faltar água. Faltava água em um horário, chegava outro, depois faltava de repente. E vamos catando água de baldinho, madrugando para lavar roupa. Até o dia que eu me abusei. Eu botei a mão em cima da torneira e disse, eu estou de saco cheio, viu? Eu acho bom você jorrar água. E pare com isso. Porque eu não estou de brincadeira. E eu já estou muito cansada. Aí, umas horas depois, eu só escutava as vizinhas dizendo, graças a Deus, né, que já voltou a água. Aí eu disse, voltou a água, já estão desfrutando da bênção. Vou lá olhar. Quando eu olhei, a água está fortíssima.
Qual é o nosso mal? O nosso mal é essa inércia, essa paralisia, esse desespero, esse medo. A gente vê o mal chegar e a gente... E vamos chorar. Moisés ouviu Deus dizer: você está clamando a mim por quê? E os irmãos já sabem, né? Clamor não é aquela oração silenciosa, né? Clamor é aquela oração que você faz aqui, o outro do outro lado da pista escuta. Clamor é gritar, é falar, orar em voz alta. Orar baixinho é uma coisa, e clamor é a hora do desespero. E a Bíblia diz o quê? Que Moisés clamou e Deus disse: por que você está clamando a mim? Estenda a sua mão. O que a gente tem feito, irmãos? Na hora que a adversidade chega. O que nós temos feito? Onde estão as nossas mãos? Mão fala de identidade. Nós somos do Senhor, carregamos a identidade do Senhor. A gente mora dentro de uma cidade que só intervenção divina nesse trânsito. Como é que um caminho que a gente fazia em 15, 20 minutos, não muito, hoje passa-se até 40 minutos. 1 hora, muitas vezes. Meu filho sai de casa para trabalhar lá embaixo, de moto, e tem que sair de casa no máximo, 6h15, de moto. Isso é um cúmulo do absurdo. Mas o que a gente tem feito? O que a gente faz quando se depara com um trânsito tão intenso? O que a gente faz quando a gente se depara com um enfermo, com um vizinho briguento, com um problema, com um governo, com qualquer situação, irmãos? Quantas noites na minha vida o defunto do meu marido chegava, altamente alcoolizado, e enquanto ele dormia, eu mantinha a chama acesa, acordadinha, e a mão estendida nas costas dele. E muitas vezes se virava eu. Quando ele se aquietava, de novo. Aí hoje a coisa melhorou, a gente faz o quê? Ele vai dormir, eu boto a mão, oro nele. Aí eu não fico de longe, eu já boto a mão. Aí eu viro, só sinto a mão dele nas minhas costas. A gente precisa ter atitude, irmãos. Porque se Moisés ficasse só clamando, aquele mar não ia se abrir. E a prova está quando Deus diz: por que você está clamando a mim? Por que você está clamando? Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de orar, de clamar, e há tempo de agir. Como é que a gente, como cristão, a gente gasta mais tempo criticando uns aos outros do que fazendo aquilo que Deus nos deu, nos concedeu, nos confiou a fazer? É hora da gente viver mais o que a palavra diz, é trazer luz. É luz que a gente precisa. E luz é quem? Jesus é o quê? Jesus é luz do mundo, irmãos. A gente precisa resplandecer, ser o luzeiro, para que quem estiver em treva, eita, está tudo escuro, eita, ai, que medo. E você lá, inabalável, e a sua luz brilhando. E o Senhor faz o quê? Atrai as vidas. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa tem um lustre
Na minha casa o lustre é muito exagerado, igual a mim. Aí tem um monte de lâmpada de um lustre só. Meu Deus, tem dias que a gente olha assim para a mesa e diz, eita, tem muito convidado hoje. Aí limpa primeiro para poder a gente sentar para comer. Por quê? Os bichinhos que vêm atrás de quê? Atrás da luz. Irmãos, se os insetos conseguem correr atrás da luz, pela claridade e pelo calor, o que você acha que vai acontecer? Quando a nossa luz realmente resplandecer. Quando a gente decidir não querer ser mais escravo e querer ser exército. Essa é a questão. É tomar atitude. É dizer, bom, eu já orei, eu já clamei, agora vamos levantar a mão e vamos abrir o mar. Eu não sou melhor do que ninguém. Elias não foi melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos filhos do Altíssimo. Mas como filhos do Altíssimo, se a gente se levantar para orar, igreja do Senhor, não tem treva do inferno que nos resista. O que nos falta é entendermos que um não é igual ao outro. E o que é forte tem que suportar o que é fraco. E aí, a gente entender que, mas fulano também tem que orar. Bom seria que todos tivessem a mesma disposição. Nem todos têm, irmãos. Mas você que tem, está fazendo o quê? Só se queixando porque o outro não ora tanto. Porque o outro não se dedica tanto. Olha, toda terça-feira a gente vem para aqui de tarde. É um grupo pequeno. Aí as irmãs ficam, fulano podia vir. Fulano. Irmãs, é só a gente. Vamos aí, vamos orar. A gente passou aqui o dia 25, de manhã até as 5. E até as 7, ficamos até as 5. Cansamos o físico, mas o nosso espírito estava perfeito. Porque a questão é, o que eu tenho feito com o dom que Deus me deu? Moisés foi chamado naquela hora específica para abrir o mar, para levar o povo, para libertar. Moisés foi o Deus da terra naquela época. Não é heresia não, irmãos. Não é heresia. Se Deus diz, eu ouvi o clamor e desci. Eu não vi em canto nenhum dizendo que havia um ser invisível na frente do povo. Não. Moisés ia, mas Deus estava com Moisés. E é isso que a gente precisa entender. Vai ficando de pé. O que nós precisamos entender é o seguinte. Assim como o Senhor esteve contra o Egito, e diz a palavra no verso 28, ninguém sobreviveu. Você não sabe, irmãos, a sensação extraordinária que é você procurar assim, os seus inimigos e não os encontrar. E você saber que você confiou no Senhor e Ele só foi aplanando o caminho. Sabe aquela situação que muitas vezes está lá, resistente, doída, sofrida, que parece que nunca vai acabar? É aí que Deus quer entrar e dizer assim, espera aí que eu vou resolver. Eu costumo orar muito essa palavra de 2 Samuel 22, 29. Tem alguns versículos da Bíblia que são sempre as chaves que destravam a minha vida. Porque todas as vezes que eu preciso tomar decisão, se eu tomar por mim mesma, eu vou fazer bobagem, irmão.
Mas se o Senhor vier iluminar minhas trevas, está tudo certo. Se Ele disser que é para retroceder, que é para montar um acampamentozinho, porque muitas vezes a gente acha assim, não, Deus mandou eu fazer o retorno, é para eu ir embora. Mas no caso do povo de Israel, Ele não mandou embora, não. Ele disse, olha, vá lá, monta um acampamento. Deus ainda deu tempo para os egípcios chegar mais perto. Porque muitas vezes é quando você está assim, ouvindo o barulho, sentindo o cheirinho, olhando para trás e vendo seus inimigos e dizendo, é meu fim. E Deus dizendo, é nada. Isso é a hora que eu vou prevalecer e fazer conhecido o meu nome. Eu vou contar uma experiência para a gente orar. Eu tenho uma oração de vingança, viu? Quero deixar bem claro para os irmãos e para quem vai assistir depois. E a minha oração de vingança é sempre a mesma. Deus, eu quero só que tu pegue essa pessoa. Eu acho que mais de 10 anos atrás, tinha um irmão muito próximo meu, e esse irmão se converteu, e ele chegou uma vez para perto de mim, e ele disse assim, olhe, você tem um problema, viu? Eu disse, é mesmo? Que problema? Você fala muito no inimigo. Eu disse, tem certeza disso? Tenho. Seu negócio é expulsar isso, expulsar aquilo. Aí eu disse, eu não vejo que é bem assim, né? Mas se você está dizendo, eu disse, mas tu quer oração agora? A vida toda errada, quando era do mundo, toda errada. Aí ele disse, não quero conversa com você não. Aí me disse um saco de desaforo, virou as costas, bateu a porta e foi embora. Quando saiu, a mãe dele ficou chorando, preocupada, como era que eu estava diante da situação. E eu virei para a mãe dele e eu disse assim, se preocupe não, irmã, vamos orar. Aí ela disse, meu Deus. Eu não sei se ela achou que eu ia orar para Deus matar ele, né? Eu não ia, não. E a minha oração, eu levantei a mão e eu disse assim, Senhor, eu quero que a unção que tu me desse seja 10 vezes mais sobre ele. Eu não quero 7, eu quero 10 vezes mais. Hoje ele é pastor. E ele trabalha com o que, irmãos? Com libertação. Aí, começo desse ano, ele estava no centro evangelizando. E do centro ele manda um áudio para mim. E ele diz assim, Ruth, estou mandando esse áudio para tu, porque eu estou aqui no centro evangelizando. E Deus botou o dedo no meu peito e disse, é hora de ligar para ela e pedir perdão. Porque ela orou muito por você e você só dizia coisa ruim com ela. E agora você está aqui e não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo que usei ela. Mas não foi porque ele me beijou e me abraçou não, viu? Foi porque ele me perseguiu. A perseguição é ruim, é muito ruim. Bom é quando você está na rede, bebendo água de coco, e um ventinho suave, leve, tranquilo, sem barulho de ninguém. E comendo uma comidinha feita por alguém para você nem se sujar, nem esquentar no fogão. Isso é que é bom e maravilhoso. Na nossa carne descansada. Na visão do Senhor, bom é quando a gente está sendo perseguido, clamando por Ele e Ele mandando a gente fazer o que tem que ser feito. Então hoje eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte. Sabe o seu mar vermelho aí? Esse que você diz, não tem jeito não. E o Senhor dizendo, por que clamas a mim? Levanta a mão e faz o quê? E manda o mar se abrir.